Bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos estudar reações orgânicas de adição em alcenos. Adição em alcenos. Para ser mais específicos, nós vamos começar estudando a hidrogenação de alcenos, né? Aqui está hidrogenação catalítica, nós vamos entender por que catalítica, tá certo? Veja, aqui nós temos um alceno. O que caracteriza um alceno? Uma dupla ligação, tá certo? Alcenos são compostos orgânicos insaturados que apresentam dupla ligação, tá? Veja, na dupla ligação nós sabemos que uma destas ligações é ligação sigma, portanto de baixa energia, bastante estável, e a outra ligação é uma ligação π, uma ligação de maior energia, portanto mais instável, né? Então o que acontece? Veja, se nós temos aqui uma dupla ligação, considerando, por exemplo, aqui esse alceno, né, que é o alceno mais simples, no caso, né, o eteno. Se nós quebrarmos a ligação π deste alceno, o que acontece? Além dos dois hidrogênios que cada átomo de carbono já apresenta, nós vamos ter condição, né, de adicionar mais dois ligantes aqui, né? Um ligante em cada átomo, tá certo? Um ligante em cada átomo. Posso adicionar alguém aqui e alguém aqui, não é verdade? Então, no caso da adição da hidrogenação catalítica, quem é que eu vou adicionar em cada um dos carbonos da dupla? Eu vou adicionar em cada um dos carbonos da dupla um átomo de hidrogênio. Observe uma coisa que já dá para a gente perceber aqui. Antes eu tinha uma molécula, né, antes da adição, eu tinha uma molécula saturada, ou, aliás, insaturada, né? Antes da adição, eu tinha uma molécula insaturada. Depois da adição, eu vou ter uma molécula saturada. E aí a gente pode até resgatar aí um conceito lá das reações, aliás, das soluções, do estudo das soluções. Nós vimos lá, quando estudamos soluções, que existem soluções saturadas e existem soluções insaturadas, né? Então, as soluções saturadas são aquelas que têm a quantidade máxima de soluto dissolvido. E as soluções insaturadas não têm a quantidade máxima. Então, vamos pensar aqui, pensando o seguinte, ó, que as moléculas insaturadas, elas não têm, os átomos de carbono não têm a quantidade máxima de hidrogênio possível, né? Veja que cada carbono, aqui no caso destes dois, eles podem ter quantos hidrogênio no máximo? No caso aqui, eu tenho dois carbonos terminais, né? Quantos hidrogênios eu posso ter no máximo? Posso ter 3, não é verdade? E ali eu só tenho quantos? 2 em cada um. Então eu posso dizer que essa molécula não tem a quantidade máxima de hidrogênio. Portanto, ela é insaturada. E esta daqui, cada carbono tem a quantidade máxima de hidrogênio, portanto, ela é saturada. Talvez esse resgate desse conceito, né, aplicando aqui a quantidade de hidrogênio, possa lhe ajudar a relacionar, tá bom? Então, veja lá. Algumas coisas que a gente pode analisar aqui. Primeira, para cada mol, o que se quebrou aqui? Eu tinha aqui a ligação dupla, né? Uma ligação sigma e outra ligação π. O que se quebra? A ligação π se quebra. A ligação π ela é mais energética, né? Então aqui se quebrou a ligação π, uma ligação energética, tá? E aqui se quebrou o quê? Uma ligação sigma, uma ligação de baixa energia. O que se formaram aqui? Se formaram duas ligações sigma de baixa energia. Então pense comigo. Eu quebrei uma ligação de alta energia e formei uma ligação de baixa energia. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar energia nesse processo. Então, as reações de adição, elas serão
reações, né? Elas serão reações, a adição em alcenos, elas serão reações exotérmicas. Serão reações exotérmicas, tá bom? Bom, embora as reações sejam exotérmicas, a temperatura ambiente, elas não ocorrem, elas ocorrem numa velocidade muito baixa. Por isso elas deverão ser catalisadas, né? Elas serão catalisadas por metais de transição, platina, paládio, níquel, né? Ou ródio. Então veja, quem é mais utilizado aqui? A platina e o níquel. São mais utilizados como catalisadores, né? Veja. Então o que nós temos aqui? A molécula orgânica, nas reações orgânicas, de uma forma geral, é chamada de substrato. Então você tem a molécula orgânica, que no caso aqui é o alceno, né? Ela é chamada de substrato. E aí você tem o reagente que vai estar sendo adicionado ao substrato, que no caso aqui é a molécula do gás hidrogênio, né? Quebra-se a ligação π e entra um átomo de hidrogênio em cada átomo da dupla ligação, tá bom? Bom, o que mais nós temos aqui importante? As reações são exotérmicas, por quê? Porque se quebram uma ligação π, que é uma ligação forte, e uma ligação sigma, mas se formam apenas duas ligações sigma. Portanto, eu tenho uma liberação de uma quantidade de energia maior do que aquela que eu consumo para formar as ligações aqui. Portanto, há um saldo energético que é liberado, tá? Forma de calor, portanto a reação apresentará ΔH menor que zero, né? Um ΔH negativo. Esta energia aqui é chamada energia de hidrogenação, ok? Energia de hidrogenação. Então, tá o calor de hidrogenação. Maravilha, né? Porque aqui é uma catálise, né? É uma reação catalisada. E aqui você tem, nestes casos aqui que eu estou mencionando, que nós estamos considerando, uma catálise, meu querido aluno, minha querida aluna, heterogênea. Por quê? Porque o ambiente reacional e o catalisador são de fases diferentes, né? Então, como é que funciona aqui? Para acontecer essa reação, você tem o eteno, né? O eteno, evidentemente, é um gás, né? O gás eteno. E esse gás eteno, ele é borbulhado, né? Num ambiente, né? No meio reacional, que é um solvente, né? Um solvente, que pode ser o etanol, pode ser o hexano ou ácido acético, tá? Então, você borbulha, você injeta gás hidrogênio, né, neste eteno solubilizado nestes reagentes aqui, nestes solventes aqui. Então, os solventes e o catalisador, eles vão estar em estados físicos diferentes, né? Porque você tem aqui o solvente, por exemplo, se for o etanol é líquido e o etano é gás e o catalisador é sólido, né? É sólido porque aqui você tem metais, esses metais eles são pulverizados, né? Eles são adicionados na forma de pó, né? Esse pozinho adsorve, né? Adsorve. O que é adsorver? Gruda, né? As moléculas do substrato e do reagente grudam no pozinho do metal. E aí, eles, grudando no pozinho do metal, se aproximam e reagem, formando um produto, tá certo? Então, essas reações são catalisadas por estes metais aqui, em geral a platina e o níquel mais comumente utilizados, mas podem ser usados também o paládio e o ródio, tá bom? A adição vai sempre ocorrer do mesmo lado do plano, né? Você sabe que aqui na hora, o alceno, por ter dupla ligação, ele vai ser uma molécula plana, né? Então, eles vão sempre reagir, os hidrogênios serão adicionados do mesmo lado do plano, porque eles estão grudados em cima ali do sólido, que é o catalisador, estarão grudados ali no sólido,
Então a molécula do substrato está grudada, lá vem a molécula do hidrogênio e gruda também em cima, né? Então serão grudados do mesmo lado do plano. A gente diz que o ataque é sempre por um mesmo lado, né? O ataque da molécula do reagente sobre o substrato, tá bom? Muito bem. Então veja que aqui nós temos um outro alceno. Este alceno tem duas duplas ligações, né? Então olha só. Lembre-se que a cada carbono da dupla, quando a ligação π se quebra, a cada um dos carbonos da dupla é adicionado um hidrogênio, tá? Então aqui vai ser adicionado um hidrogênio, aqui outro. Aqui quebra-se a ligação, aqui vai ser adicionado um hidrogênio, aqui outro, tá certo? Então no total eu vou adicionar quantos hidrogênios? 4 hidrogênios, né? Que corresponderão a 2 mols. Eu vou adicionar 2 mols de hidrogênio, tá certo? Veja, por que eu coloquei isso? Para você entender que para cada mol de ligação dupla que tiver o substrato orgânico, a molécula orgânica, eu vou ter para cada mol um mol, né? Um para cada um. Como eu tenho 2 mols de ligações duplas, eu vou ter 2 mols do reagente, tá bom? E em cada carbono da dupla vai ser adicionado um hidrogênio, tá bom? Então quebra-se a dupla ligação, então de alceno você passa a ter alcanos, né? Ok? Antes eu tinha uma molécula insaturada, depois eu passo a ter uma molécula saturada. Por que esta reação é importante? Porque esta reação é utilizada na indústria alimentícia, na indústria de alimentos, para formar uma coisa que a gente chama de gordura vegetal hidrogenada, ou margarinas. Veja, uma coisa é igual a outra? Não, mas tem a ver, né? Então, na indústria de margarinas, bem como na indústria de gordura vegetal hidrogenada, você usa a hidrogenação catalítica. Aqui está mostrando um óleo, né? Uma molécula esquemática de um óleo, né? Um óleo vegetal. O que é um óleo? Veja, os óleos vegetais, eles são líquidos. E que torna um óleo vegetal líquido? Justamente a presença das duplas ligações. No caso aqui, uma molécula, né, de um óleo, né? Veja que um óleo, ele é nada mais, nada menos do que um ácido carboxílico, né, insaturado de cadeias longas. É isso que é um óleo, né? Então, o óleo é um ácido carboxílico de cadeia longa, um ácido insaturado, tá? Veja, só para você conhecer, a gente tem ouvido falar em óleos, né, em gorduras, em óleos, ômegas, ômega 3, ômega 6. Por que, de onde vem essa designação? Então aqui veja que você vai entender direitinho. Veja bem, aqui está o grupo ácido, certo? COOH. A gente chama esse grupo de carboxila, né? O primeiro carbono após a carboxila é chamado de carbono alfa, tá? E o último carbono de carbono ômega, tá? Né? Veja, ômega é a última letra do alfabeto grego, né? E a alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, né? Ok? Só para você lembrar, tá bom? Então, por exemplo, olha só, isso aqui é o carbono ômega, o último, né? Então, olha só, 1, 2, 3. Então, a gente diz que esta insaturação está no carbono número 3, a partir do ômega. Então, significa que este óleo é ômega 3. Mas também é ômega 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ômega 6, ômega 9, ó, tá vendo? Então, é isso que significa o óleo ou as gorduras ômega, né? Então, veja. Então, é muito interessante isso daqui. Então, isso aqui está um óleo, né? Um óleo vegetal. Um óleo vegetal, tá bom? Os óleos vegetais, eles sempre apresentarão isomeria cis. Isomeria cis. Só lembrando a você, a isomeria cis vai ocorrer, por exemplo, em cadeias de alcenos, né? Em que os ligantes iguais aparecem do mesmo lado do plano, tá certo?
Então, no caso dos óleos, eles naturais, eles sempre vão apresentar isomeria cis. A isomeria cis vai conferir a eles determinadas propriedades físicas e químicas, tá bom? O que mais? O processo de hidrogenação catalítica, o que vai fazer? Vai quebrar aqui, ó, as ligações pi, né? Então aqui eu tenho uma ligação dupla, outra ligação dupla, outra ligação dupla. Um mol deste óleo vai precisar de 3 mols de gás hidrogênio para saturar ele, tá certo? Então um mol vai entrar aqui, outro mol vai entrar aqui, outro mol vai entrar aqui. Então se eu reagir esta molécula com 3 moléculas de gás hidrogênio, ela deixa de ser insaturada e passa a ser saturada. Quando ela passa a ser saturada, ela muda as suas propriedades, né? Ela muda suas propriedades. Era um óleo líquido, então agora ela passa a ser uma gordura saturada, né? Como ela é derivada de um óleo, a gente chama de gordura vegetal hidrogenada. Ela foi hidrogenada, ela recebeu hidrogênio para poder ficar saturada, né? Antes era líquido, que era um óleo, agora ela é sólida. E porque ela muda essa sua forma, ela é muito importante na indústria de alimentos. Por quê? Porque ela vai ser usada na fabricação de bolachas, ela vai ser usada na fabricação de bolos, ela vai ser utilizada na fabricação de uma série de alimentos, né? Agora, existe na indústria uma forma de você ir controlando essa saturação, né? E parar num determinado momento em que você ainda não tem uma gordura vegetal hidrogenada, mas que você tem uma margarina. Então a margarina, ela, diríamos assim, ela é um intermediário entre o óleo líquido, insaturado, e a gordura vegetal hidrogenada completamente saturada, né? Então a margarina, ela está no meio do caminho. Foi um óleo que foi hidrogenado, mas não ao ponto de hidrogenar completamente e de se transformar numa gordura. Ela parou ali num determinado momento em que você tem uma pasta, né? Uma pasta não completamente sólida, e aí você tem a margarina, tá bom? Maravilha. Veja, só que no processo de hidrogenação catalítica, então isso aqui vai acontecer na presença de níquel, por exemplo, sólido, né, pulverizado, né, mas sob aquecimento, né? Então você vai precisar aquecer essa mistura, a pressão alta também, né? Então o que vai acontecer? Durante esse processo ocorrem duas coisas. A primeira delas é que nem todas as ligações serão hidrogenadas, tá? Então, a primeira coisa muito importante. A tendência é que as primeiras moléculas, partindo daqui, as primeiras insaturações sejam saturadas, né? Ou seja, recebam hidrogênios, né? Então essa vai quebrar, depois essa, por último aquela, né? Então elas vão recebendo hidrogênio e se transformando em gorduras saturadas, né? Elas vão deixando de ser óleo, passando a ser gordura. Mas nem todas completamente, você sabe bem que nem toda reação, aliás, nenhuma reação oferecerá um rendimento de 100%, né? Ou seja, não há reação com 100% de rendimento. Significa que uma outra ligação dessas vai acabar ficando aí sem ser quebrada, né? E sem receber os hidrogênios, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as duplas que sobrarem, elas vão sofrer isomerização. Lembra que eu falei que elas eram cis? Pois é, elas vão se transformar em trans. E aí você vai ter uma coisa chamada gorduras trans. Gorduras trans. Que fazem mal para a saúde, né? E que, inclusive, o governo brasileiro, né, os órgãos responsáveis
pela rotulagem dos alimentos, obrigou as indústrias de alimento a colocar lá se tem ou não gordura trans, né? Então a indústria, isso aqui é um desafio para a indústria, para a engenharia química industrial. Por quê? Porque eu tenho que selecionar os óleos, passar por uma série de processos para que eu não tenha o processo da isomerização de cis para trans, né? Para que eu não tenha a formação dessa isomerização, ou seja, a passagem do cis para o trans, porque os óleos eles são cis, mas dependendo das condições de fabricação desta margarina ou dessa gordura vegetal hidrogenada, eu vou ter a formação de gorduras trans, tá bom? Muito bem. As condições do processo, então, gera isomerização trans. Então veja aqui, né, que você tem aqui, para você ter uma ideia do que acontece com a cadeia carbônica quando você tem a ligação dupla e a ligação simples apenas, né, entre carbonos, né? Então aqui você tem um composto saturado, completamente linear, né? E isso permite o quê? O empacotamento. Imagine que você está empilhando esta vareta aqui, né? Então imagine uma pilha dessas varetas. Elas se encaixam muito melhor do que se elas fossem tortas, né? Então o fato delas se compactarem mais nas estruturas saturadas aumenta a solidificação. Então veja, se você vai comprar uma margarina, né? Como é que eu vou saber se a margarina é boa, se ela é de boa qualidade? Pô, se ela não endurecer. Você coloca na geladeira, ela continua macia. O que não acontece com as manteigas, né? Porque as manteigas terão gorduras saturadas, né? Não vegetais, mas animal, gorduras saturadas, né? E as gorduras saturadas, elas vão ser mais sólidas, elas têm uma temperatura de fusão maior, né? Então elas são mais sólidas, tá certo? Então veja lá, quando você põe na geladeira, endurece a manteiga tremendamente. Então a margarina, se ela permanecer mais macia na geladeira, significa que ela tem menos gorduras saturadas, né? Ok? Porque ela vai ter ainda insaturações. E por causa das insaturações, a molécula vai ser... essas insaturações, a molécula fica toda tortinha e aí não permite um bom empacotamento, ok? Então aqui nós vimos nesse vídeo a hidrogenação catalítica. Até o próximo vídeo, grande abraço para você.